Livro do Gênesis, livro da criação. O capítulo é o 32 e o versículo é o 22. O texto diz: levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. O 23 vai dizer: tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Eu tenho falado durante esses dias a respeito do tema. Ele vai projetar para a gente o tema, que é a travessia. A travessia. A vida de todas as pessoas, de uma forma em geral, ela vai precisar entender que ela vai precisar, desculpa a redundância, passar por esse tempo de travessia. Entender a travessia, entender esse tempo em que eu vou precisar atravessar territórios, é compreender que alguns territórios estão sob domínios, e ao atravessar, ao cruzar territórios, Deus precisa então enviar reforço, enviar anjos. Alguns territórios são tão pesados espiritualmente falando, que Deus precisa enviar anjos para que você possa transpor, para que você possa avançar alguns territórios. Territórios esses aonde nós vamos entender que são tão espirituais, mas tão espirituais, que quando você não compreende o tempo da tua travessia, você é empurrado. Então, deixa eu te fazer entender. Quando você não compreende que é tempo de atravessar, você é empurrado para atravessar e passar para uma outra fase da tua vida. Eu já vivi isso, o tempo de ser empurrado, porque na verdade você não compreende que aquele território já não faz parte mais do propósito que Deus estabeleceu na sua vida, e você é conduzido a um outro território. Só que esses territórios, deixa eu voltar a falar sobre eles, são tão espirituais. Um amigo meu, o pastor Alex Alves, vou colocar na conta dele, ele está para lançar o seu livro, e o seu livro, dentro do seu livro, vai tratar sobre potestades territoriais, sobre demônios territoriais. E ele diz: pastor, nós estamos sendo assolados por 3 níveis de potestades. Pela potestade da Grécia, os principados gregos. Que principados são esses, pastor? Que territórios são esses? Qual a sua atuação? O principado grego, ele quer tentar introduzir entre nós uma sabedoria desacerbada e uma tecnologia para nos tirar da presença de Deus. Junto com ele, um outro principado, é o principado babilônico. E no principado babilônico, na verdade, ele quer introduzir dentro de nós honra e vaidade. Vê bem se isso não tem acontecido entre nós. E o terceiro nível de principado é o principado romano, onde ele tenta introduzir entre nós a religiosidade, fazermos religiosos nos dias atuais. Então existem territórios que precisam ser avançados, existem lugares que Deus quer que você possa transpor, e Deus faz isso com Jacó. Jacó primeiro, ele sonha com os anjos, em Gênesis 28, a partir do seu versículo de número 12, ele sonha com os anjos que sobem uma escada e anjos que descem a escada. Em outras palavras, Jacó sonha com um acampamento de anjos. Anjos que sobem, deixa eu voltar a falar sobre isso, e anjos que descem. E ele percebe que aquele lugar, o versículo 17, vai dizer que aquele lugar é quão temível, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Ele entende naquele momento que
Deus estava o impulsionando a uma travessia. Ele estava fugindo do seu irmão, indo para a casa do seu tio Labão. Era em média de 800 quilômetros que ele precisava atravessar. E no meio desse percurso, no meio dessa travessia, Deus dá um sinal a ele. O primeiro sinal ele contempla através de sonhos, de um sonho. A Bíblia diz que ele cerca um ambiente onde ele vai dormir de pedras, para que as feras daquele lugar não o consumam, não o matem. Ele pega uma pedra, escolhe uma pedra e faz de travesseiro. Ele sonha e ele contempla o que diz o versículo 17, ou versículo, perdão, de número 12. Ele vai contemplar justamente essa porta dos céus, essa escada onde anjos sobem e anjos descem. Deus dá a ele uma visão, de um acampamento de anjos, porque ele precisava atravessar um território. Todas as vezes que você e eu, que nós precisamos atravessar um território, Deus, ele vai lá e envia anjos para nós, porque ele sabe o quão difícil é para você atravessar territórios. Vou estar falando sobre isso daqui a pouco. O quão difícil é de você romper com lugares, de você sair de lugares e você avançar e ir em direção a outros lugares. Ele sabe disso, e ele envia anjos, porque é propósito dele. Deus hoje vira para você que está na sua casa e diz: é propósito meu que você avance. É propósito meu te retirar de determinadas situações e te colocar em outras. E eu preciso então te mostrar que eu sou o Deus de sinais. Eu sou o Senhor da tua vida, que vou te dando sinais. E Jacó tem o primeiro sinal, porque de início ele sonha, depois ele vê com os seus olhos, e depois ele toca no anjo. Deus vai dando sinais a Jacó. E o interessante é que o versículo 18, dali por diante, olha o que diz no Gênesis, no 28, capítulo 28, você que está na sua casa, no versículo 18, diz: tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. Aí no versículo de número 19, o texto vai dizer: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Ele pega aquele lugar que se chamava Luz e dá um outro nome para aquele lugar, ele chama o nome de Betel. Eu quero te dizer que Deus te chamou para que você possa resignificar lugares. Que palavra tão complicada é essa, pastor? À medida que Deus te transpor, à medida que Deus te fazer atravessar lugares, te fazer passar por lugares, Ele vai te dar o poder de transformar esses lugares. Ele dá o nome de Betel, por quê? Porque Betel é diferente de Babel. Existia um homem que tentou levantar uma torre para tentar entender os projetos de Deus. No seu coração ele dizia: olha, se vier uma outra enchente, se vier uma outra inundação como o dilúvio, nós não morreremos. É quando a terra tenta atingir a mente de Deus. E Betel é o inverso, é quando o céu projeta leis e desígnios sobre a terra. É quando Deus dos céus se manifesta sobre a terra. Betel é a resposta do céu, e Babel são os projetos que nascem da terra para o céu. Olha que coisa. Ele muda aquele lugar, ele transforma. Deixa eu falar a palavra de novo. Você foi chamado para resignificar lugares. Você foi chamado para entrar em lugares, e a partir do momento em que você colocar a planta dos seus pés, esses lugares mudarão de nome, mudarão de história, porque você é a pessoa que Deus está separando para transformar lugares. Você é a pessoa que Deus está separando para mudar histórias de pessoas, de vidas, e isso é que importa na tua vida. E Ele vai lá, transforma e muda o nome daquele lugar, e chama aquele lugar de Betel. Porque agora o que me importa não é o que a terra pensa do céu, mas sim o que o céu pensa da terra. Lembrando que nesse caso aqui, Jacó, ele
sonha com os anjos. No capítulo de número 32, no seu versículo de número 1 e 2, Deus chama Jacó novamente depois de 20 anos e lembra ele de uma aliança que Deus havia feito com ele lá em Betel. E vira para ele e diz assim: agora, Jacó, você vai precisar voltar a Betel. Dá uma impressão que alguns recomeços ou algumas voltas são dolorosas, mas Deus mostra para ele que essa volta depois de 20 anos tinha um motivo. Deus lembra ele que era tempo de voltar. Para você ter noção, o salário dele foi mudado mais de 10 vezes com Labão, seu sogro. E Deus mostra para ele que era tempo de voltar. Tem uma frase que eu anotei que diz que a bênção não está em lugares, está em pessoas. Não importa se você vai ter que voltar, a bênção está contigo. A bênção não faz parte de um território, o território é para que você transponha. A bênção vai contigo por onde quer que você for, por onde quer que Deus te colocar, aonde quer, perdão, que Deus te colocar. Então eu quero deixar para vocês que existem pessoas que estão fora do propósito. Elas não conseguem obter de Deus aquilo que lhe é necessário, porque elas estão fora do propósito. E elas nunca conseguem ter o nível de comunhão com Deus para entender que propósito é esse, que lugar é esse, que território é esse que eu preciso transpor. Aqui no Gênesis, no capítulo 32, agora Jacó vê os anjos. Diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Eu gosto desse texto porque mostra que Jacó entendeu o que Deus queria para ele. Ele segue o seu caminho, e Deus vai lá e se manifesta com anjos novamente. E isso é lindo. Quando você entende os seus caminhos, Deus se manifesta e envia anjos. Agora você vai precisar transpor, atravessar, você vai precisar fazer uma nova travessia. E eu, o Senhor da tua vida, envio anjos novamente, que lhe saiam ao encontro. O versículo 2 desse texto do Gênesis diz: quando os viu, agora ele vê o anjo. Antes ele sonhou com os anjos, e agora Jacó vê os anjos. Quando os viu, ele disse: este é o acampamento de Deus. E ele chama aquele lugar de Maanaim. Maanaim significa um lugar de 2 acampamentos de Deus. O que é isso, pastor? Não é Manaim, é Maanaim. Lugar onde existiam 2 acampamentos de Deus. Por que Deus agora coloca para que ele possa ver e contemplar 2 acampamentos, pastor? Porque agora Deus precisaria estar na sua dianteira e na sua retaguarda. A travessia de volta para Betel ia ser uma travessia muito difícil, mas Deus vai lá e acampa os seus anjos para que eles possam estar na sua dianteira e na sua retaguarda. E ele então entende que é tempo de transição, é tempo de mudança. Deus se manifesta dando sinais através dos anjos. Eu gosto do Salmos 91, no seu versículo de número 11. Você conhece o texto? Aonde Deus dará ordem aos seus anjos. Olha que coisa linda. Olha, Ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Eu gosto de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20. Tenho falado sobre isso esses dias. Gosto desse texto também, porque em Êxodo, no capítulo 23, no seu versículo de número 20, o texto vai dizer que Deus enviaria um anjo adiante de ti. Então tem um anjo que vai adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Tem um anjo que vai adiante de ti, que prepara o caminho, porque tem um lugar que Deus quer que você chegue, tem um destino. E Jacó precisava entender isso, nesse tempo de transição, nesse tempo de travessia.
Ele precisava passar por isso 20 anos depois. Por quê, pastor? Porque agora ele está mais maduro. Existem travessias que Deus não faz no início da sua caminhada, que Deus não te propõe no início da sua caminhada, porque você não tem o amadurecimento necessário para transpor, para avançar. E Deus sabe o tempo certo. Em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, estou te dando aqui alguns textos, mas vou citá-lo aqui para você entender essa história. Nesse texto de Êxodo 13, 21, o texto diz que o Senhor ia diante deles de dia, ou seja, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo. Eram dois níveis, eram duas maneiras em que o Senhor entrou e se manifestou. Mas essa nuvem que protegia do calor, e esse fogo que os aquecia e alumiava-os, eles não se encontravam, porque eles tinham propósitos diferentes. Quando Deus iniciava o dia, Deus ia lá e cobria-os com uma nuvem. Quando terminava o dia, Deus ia lá e levantava uma coluna de fogo. Eram dois propósitos que não se juntavam. Eram duas maneiras em que Deus resolveu agir. Só que quando chega no momento da travessia do Mar Vermelho, aonde acontece justamente o 20-20, que eram 20 metros de paredes do Mar Vermelho que precisavam ser atravessadas, para 20 quilômetros a ser percorrido, Deus vai lá e faz algo diferente. Deus pega aquela coluna de nuvem que estava cobrindo eles, e envia essa coluna agora para a retaguarda deles. Aquilo que não se juntava agora se juntam. E Deus vai lá e continua iluminando a frente deles. Deus pega as nuvens, traz elas da dianteira e coloca elas na retaguarda. E agora Deus vai lá e pega eles e levanta uma coluna de fogo para que possa iluminar eles. Essa coluna de nuvem, quando chega na retaguarda, impede com que os inimigos os vejam, e impede também eles que vejam os inimigos. Deus está dizendo para você: existem travessias na sua vida que eu quero tentar impedir que o passado se aproxime de você, e quero tentar impedir que você visualize o passado, porque é tempo de você seguir em frente, é tempo de você avançar, é tempo de você olhar para essa situação da sua vida e entender que você precisa transpor, que você precisa avançar. E os anjos começam a se manifestar, sabe? Os anjos começam a agir. Os anjos começam a declarar o poderio e o senhorio daquele que te chamou para atravessar. Agora aquilo que não se juntava se junta, porque o tempo da travessia do Mar Vermelho seria algo que ficaria marcado para todo sempre e registrado nas Escrituras. Deus está dizendo para você que tem travessias que você precisa fazer, que você precisa avançar. E o mais interessante é que quando o povo chega do outro lado do Mar Vermelho, o mar se fecha. A primeira impressão que eu tenho é que esse mar se fecha para destruir os meus inimigos, que o mar se fecha para matar os egípcios que me perseguiam. Não, o mar se fecha para que você também entenda que o passado não faz mais parte da tua vida, que nessa travessia Deus está te mandando avançar, Deus está te mandando seguir em frente. Deus está dizendo para você: pare de olhar para o passado, pare de olhar para as coisas que te prendiam, pare de ter saudades dos condimentos do passado. Um dia eu ministrei isso em uma das nossas igrejas, sabe? Porque às vezes a gente fica com saudade do passado, a gente fica com saudades de coisas que te machucaram, que te doeram. Aí Deus vai lá e fecha o mar.
Fechar o mar não é uma condição somente de matar os egípcios. Fechar o mar é Deus dizendo para você: estou fechando o seu passado. Você não tem mais como olhar para trás, você não tem mais como voltar, você não tem mais como regredir, você não tem mais como ficar pensando nas coisas que te foram boas lá atrás, porque antes tu era escravo. E Deus manda com que esse povo avance, com que esse povo siga em frente, e fecha o mar para interromper, para dizer: é o período, ou vocês estão passando pelo período de travessia. Compreenda isso. O problema não é o Egito se aproximar de você, é você querer voltar para o Egito. Por isso que Deus fecha. Uma outra coisa: para de pedir a Deus para ficar abrindo portas que Ele mesmo fechou. Existem portas na sua vida que não foi o diabo, e aí você quer fazer campanha, você quer orar, você quer jejuar, você quer subir monte, pedindo para que Deus abra portas que Ele fechou. Existem portas que Ele fechou na sua vida, e Ele está dizendo: eu não vou abrir, porque essas portas não te fazem bem. Então Deus cria um distanciamento do Egito para o lugar onde Deus queria o povo de Deus, e nesse meio tinha o Mar Vermelho. Deus dizendo: eu não vou fazer como fiz com Elias. Elias, eu abri o Jordão, eles passaram, Eliseu passa com ele, depois Eliseu vai lá, Elias já havia sido tomado, Eliseu toca o Jordão e o Jordão se abre de novo. Deus está dizendo: existem coisas na sua vida que não vão mais se abrir, porque não é o meu propósito que elas se abram. Compreenda isso. É tempo de travessia, é tempo de você encarar isso com maturidade, é tempo de você entender isso. Só que eu fico me perguntando, nessa travessia, como é que vai ser do outro lado? O que vai acontecer, pastor, do outro lado? O que me espera do outro lado? Eu fico cheio de questionamentos, sabe, irmãos? Cheio de questionamentos. E aí a gente fica diante de decisões ministeriais. De vez em quando eu paro pensando, eu não estou muito acostumado com ao vivo, então estou me perdendo aqui um pouquinho, mas daqui a pouco eu me acostumo com isso. Eu paro pensando o porquê que nós saímos da igreja antiga, do templo antigo. Estava tudo tão confortável. Num tempo de crise como esse, nós teríamos recursos para sustentarmos talvez até o final do ano, com aluguel pago. Você entende? Você compreende? E aí Deus me traz para um lugar, e agora se levanta uma crise mundial, e eu fico sem saber como é que vai ser no dia seguinte. E eu quero te mostrar que aconteceu isso também com o profeta, com Elias. Porque o fato de eu profetizar não significa que eu também não estou dentro da profecia que eu vou liberar. O fato de Elias ter dito a Acabe: não vai chover, e não choveu por 3 anos e meio, não significa que ele não estaria debaixo desse tempo difícil. Só que Deus ensina Elias de uma maneira linda. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, eu quero que você receba isso agora. No versículo de número 3 e 4, depois que Elias dá uma ordem para que não chove, e não choveu, Deus vira para ele e diz assim: retira-te daqui. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Retira-te daqui. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Retira-te daqui. Aí Deus vira para eles assim: vai para o lado oriental, esconde-te junto à corrente de Querite, fronteiras com o Jordão. É tempo de travessia, Elias. Aí o versículo 4 vai dizer assim, olha o que diz o 4: beberás da torrente. Aí ele vai dizer: e ordenei. Repita comigo: Deus ordena aos corvos que ali mesmo te sustente. O versículo 5 vai dizer, olha o que diz o 5: foi, pois, segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou-se junto às correntes a torrente de Querite, fronteira do Jordão, e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também carne
ao anoitecer. Eu volto ao versículo 4. Deus ordena os corvos. Eu volto ao versículo 3. Mas Deus fala com Elias. Não pegou ainda? Você vai pegar. Ele não ordena Elias, ele fala. Porque ele dá a Elias, dá a mim e a ti o poder da decisão. Ele me dá o livre-arbítrio. Pastor, Elias poderia não ter ido a Querite? Lógico. Ele poderia não ter obedecido ou não seguido as ordens de Deus? Com certeza. Existia a possibilidade de Elias não ir? Sim. Deus não pega Elias e o conduz. Deus não pega Elias, o ordena e o leva. Deus fala com Elias. Mas os corvos Deus ordena. Pegou? Se Elias não vai a Querite, os corvos iriam procurando o profeta. Se Elias decide não ir a Querite, os corvos estariam lá com pão e com carne, esperando pelo profeta. Agora você imagina os corvos olhando de um lado para o outro, esperando o profeta chegar, e o profeta não vem, porque a tua provisão Deus dá ordem, a você Deus fala. Contigo Deus fala, comigo Deus fala, mas com a minha provisão Deus dá ordem. Quando Ele te manda atravessar, quando Ele diz para você, é tempo de transpor, é tempo de atravessar, Ele prepara todas as coisas para você. Ele prepara a tua provisão, Ele prepara tudo aquilo que você vai necessitar. Ele é o Deus que trabalha, porque Ele já deu ordem à tua provisão. Os corvos já estão se preparando para a tua chegada. Você nem partiu e os corvos já estão separando carne, separando pão. Se são de Jezabel, se não são de Jezabel, não importa. O que importa é que os corvos da minha provisão estão debaixo de uma ordem, e a ordem era sustentar o homem de Deus. É tempo de travessia na sua vida, não fique com medo. Pastor, mas poderia ser uma coincidência? Poderia? Se você acha isso, eu tenho que seguir o mesmo texto e levar lá no versículo 8. E aí você vai entender se era uma coincidência ou não. O versículo 8, veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta. Agora Elias, eu quero que você vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Contigo Deus fala. Com a tua provisão Deus dá ordem. Você consegue compreender agora Elias chegando, ou melhor, Elias decidindo: não vou para Sarepta, mas a viúva já recebeu uma ordem para abençoá-la. É isso que eu falo. Existem coisas que estão travadas na sua vida porque você não quer obedecer. Existem madres que estão fechadas, você não gera porque você não quer obedecer. Existem pessoas, eu vou falar de um plano espiritual e de um plano físico. Existem pessoas que não geram, mulheres que não geram, porque estão fora do que Deus, do lugar que Deus designou para que você estivesse. E aí são impedidas de gerar, estéreis no mundo espiritual. Vão aos médicos, e o médico diz: mas não tem nada com ela. O marido vai ao urologista, e o urologista diz: amado, não tem nada com você. Mas a madre foi interrompida, porque você está no lugar errado, fora do propósito de Deus. E o inimigo está tentando te cegar, está tentando dizer para você: não, mas é aqui, é desse jeito, é nesse nível. E quanto mais você, foge do propósito, menos você vai de encontro à tua provisão. Tem um lugar certo que Deus disse assim: a tua provisão está ali, ó.
Tem um lugar certo, tem um território certo que Deus está dizendo: a tua provisão está ali, não tenha medo. Se é tempo de ficar em Querite, fique em Querite. Se é tempo de ir para Sarepta, vá para Sarepta, porque Deus está guiando você. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Mas eu prossigo aqui e eu quero terminar isso hoje. Você tem o direito de decidir, mas a tua provisão não tem. Posso repetir essa frase? Você tem o direito de decidir, mas a tua provisão não tem. Agora eu quero falar sobre o Val de Jaboque. Nós vamos ver lá no versículo de número 22 do capítulo 32, que agora ele precisa transpor o Val de Jaboque. Ele pega, como diz o texto, como nós lemos, suas mulheres, seus 11 filhos, e ele precisa transpor o Val de Jaboque. É um ribeiro, o Vale de Jaboque. Ele agora precisa transpor esse lugar, avançar, seguir. Era um rio de mais de 100 quilômetros, e ele está numa fronteira. Ali naquele lugar, inicialmente, ele leva a sua esposa. Eu vou tentar aqui trocar em miúdos, bem rapidinho, para a gente terminar essa mensagem. Ele leva a sua esposa com seus filhos, e ele volta, atravessa o Vale de Jaboque. E no que ele atravessa, ele vê um homem, e ele agora luta com esse homem. No versículo de número 24, diz que ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Olha que coisa interessante. Ele atravessa para buscar mais coisas, e um homem vem ao seu encontro. Nós sabemos que era um anjo, mas até então ele não sabia. E esse homem luta com ele. Aqui acontece a batalha da noite. Aqui acontece aquilo que eu disse para você, que o choro é hóspede e a alegria é residente. Durante toda uma noite, pode ela talvez durar 10, 12 horas em determinados lugares, 8 horas em outros. Mas durante toda uma noite, se são 8, se são 10 ou se são 12, Deus está dizendo: vai findar na sua vida. A noite da tua batalha vai acabar, ou seja, o choro não vai durar a vida toda. Deus está dizendo que o choro, ele é um hóspede, mas que a alegria é residente. Pode ser que você esteja vivendo um tempo de choro, mas está chegando o tempo da tua alegria. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Está chegando o tempo da sua alegria. Está chegando o tempo de Deus mudar as coisas aí dentro. O anjo vira para ele e diz assim: deixe-me ir, porque já está amanhecendo. E ele vira e diz: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. O anjo vê nele uma intrepidez de uma determinada maneira. O anjo vira para ele e diz: como príncipe tu lutastes. Olha que coisa, olha que interessante. Como um príncipe tu lutastes. E aí Deus vira para ele, o anjo vira para ele e diz: não te chamarás Jacó, sim Israel, pois como príncipe tu lutastes com Deus, e como homens, e com os homens prevaleceste. Deus vira para ele através daquele anjo e diz assim: eu vou mudar o teu nome de Jacó para Israel. E o interessante é que Deus também, ou através do anjo, um anjo podia virar para ele e dizer assim: olha, e eu vou mudar esse val, eu vou mudar esse lugar, e vou chamá-lo de Peniel. Mas não é isso que o texto diz. O texto não fala dessa maneira. O texto diz que ele mesmo muda o lugar daquele lugar. Olha só, o versículo 30 diz: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. O que é isso, pastor? Deus está te chamando para resignificar algumas coisas. Deus está dizendo que algumas mudanças do lado de dentro Ele fará na tua vida.
para que as mudanças externas elas possam acontecer a partir de você. Ele está dizendo: eu não vou mudar as coisas ao seu redor, eu vou mudar você, e você vai mudar as coisas à sua volta. Quando você entende esse tempo de travessia, você entende que você foi chamado para mudar ambiente. Quando você compreende o tempo de travessia na sua vida, os músicos podem vir, você foi chamado também para mudar os lugares que te cercam. Deus está virando para a igreja, está virando para você que está na tua casa, está dizendo: é tempo de profecia, de travessia, perdão. É tempo de você mudar isso aí, é tempo de você transpor, é tempo de você atravessar, é tempo de você viver coisas novas na tua vida. É tempo de você compreender que existem lugares que precisam ser habitados, existem terras que precisam ser pisadas. E Deus sempre enviará anjos que irão à tua frente, que vão dizer: eu estou contigo, filhos, não tenha medo. Eu estou contigo, filha, não tenha medo. Nesse tempo em que nós temos visto as pessoas com medo do vírus, ainda que nós entendemos que nós temos que agir por fé, contudo com prudência, mas nós estamos vendo pessoas que o medo tem tomado conta delas. Amado, entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Você não vai buscar a morte, mas para aqueles que são lavados e remidos, ela só vai te chegar no tempo certo, na hora certa, no momento certo. E pessoas estão com medo de transpor. Nesse tempo, pessoas têm medo de vir às igrejas. Ok, nós temos que nos policiar com isso, mas nós não temos medo de ir no mercado, nós não temos medo de entrar numa agência bancária, nós não temos medo de entrar no metrô, nós não temos medo de entrar no ônibus. Isso eu não tenho medo, mas eu tenho medo de estar em comunhão uns com os outros, buscando um Deus vivo, um Deus capaz de mudar a minha história. É tempo de travessia na minha vida. É tempo de você entender que vão existir coisas, desculpa o trocadilho, que você não vai entender. É tempo de posicionamento, de reposicionarmos. É tempo de uma igreja viva, uma igreja que vibra, uma igreja que ora, uma igreja que clama. É tempo de uma igreja que muda situações. É tempo de uma igreja que muda territórios. É tempo de uma igreja que pisa em lugares. Eu quero liberar sobre a tua vida todos que receberam aquela unção do domingo. Nenhum deles serão afetados por vírus nenhum, pelo poder da palavra, de tudo que foi liberado. Sabe, não tenha medo, Deus é contigo. Eu não estou te chamando para agir de forma imprudente, não, mas eu estou te mostrando que a cada tempo da sua vida Deus vai enviar anjos. Deus fez ele sonhar, Deus depois fez ele ver, e agora fez ele tocar no anjo. Aí quando ele toca, Deus libera o decreto: tu não se chamarás mais Jacó, agora tu vais se chamar Israel. E aí ele olha para aquele lugar e diz: esse lugar é Peniel. Eu quero mudar a história desse lugar. Deus te chamou para mudar histórias. Para de ficar aí se lamentando e mude histórias. E em nome de Jesus, deixa eu liberar algo aqui que eu preciso liberar. Que a tua madre possa abrir. Você que não tem gerado, você que não tem gerado, que Deus abra a tua madre. Que nessa manhã Deus te pegue, que Ele abra a tua madre, que Ele te dê condições de viver os seus sonhos, de pegar, sabe, a sua criança no colo. Que Ele abra o seu entendimento hoje. Mas é tempo de atravessarmos, é tempo de rompermos, é tempo de declararmos uma igreja que declara Maranata, ora vem Jesus. Sabe, que rompe, que não tem medo, que vai em frente. Em nome de Jesus, quero estender a minha mão daqui do altar e quero dizer para você que me assiste: nenhum mal, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. A tua família está sendo protegida por Deus. Para vocês que estão aqui nos dando apoio durante esse culto ao vivo, nenhum mal, nenhuma
praga chegará até a família de vocês, no nome do Senhor Jesus, porque maior é aquele que habita nos céus. A terra faz planos, Babel, lançam projetos, Babel, mas Deus instituiu Betel, onde os projetos de Deus se manifestarão na sua vida. Você entendeu? É tempo de travessia. Contemple os anjos do Senhor. Eu não sei se a tua fase é contemplá-los, em sonhos, ou se a tua fase é contemplá-los através de uma visão aberta, ou se tu está já na fase de estar tocando no anjo. Quando tu toca, Deus muda você, para que você mude tudo ao seu redor. Repita comigo: por onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, Deus me chamou para mudar ambientes. A partir da minha vida, ambientes serão mudados. A partir de mim, os ambientes serão transformados. Você entende isso? Entende? No nome de Jesus. Louve conosco, cante conosco, adore conosco. Minhas lamparinas já estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando ver. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando ver. Vamos dançar, Maranata, diga pra ele. Minhas lamparinas já estão acesas,
Atravesse. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando ver. Vamos dançar o tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando ver. Vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem dançar, Maranata. Ele tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperando. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Canta pra cima e adora ao Senhor. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que tu era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós fomos chamados para resignificar lugares. Nós fomos chamados para transformar lugares. Nós fomos chamados para dar nomes novos a lugares. Obrigado, Senhor, por nos entender, nos fazer entender que é tempo de travessia. Obrigado pelos teus anjos. Obrigado por Maanaim, aonde dois anjos, dois acampamentos de anjos se manifestam, um na dianteira e um na retaguarda. E obrigado por chegarmos no vale de Jaboque, no val de Jaboque, e nesse lugar, e nesse vale, e nesse ribeiro, o Senhor atravessar, Senhor, o Senhor nos permitir, meu Pai, cruzarmos territórios. Obrigado, Senhor. Obrigado por mudar a nossa identidade e por nos permitir mudarmos a identidade de outras pessoas em Cristo, transformarmos vidas, transformarmos situações. Madres
estão se abrindo no mundo espiritual. Pessoas que não podiam gerar, vão gerar, porque você vai ser alguém que vai determinar para o útero espiritual dessa pessoa: passe a gerar. Você vai mudar histórias, vai mudar vidas pelo poder da palavra e de um Cristo que habita em vós. Deus muda o nome de Jacó para Israel, mas quem muda o lugar para Peniel é Jacó. Essa função é sua. Leva-nos em paz e em segurança, Senhor. Permita-nos estar mais tarde às 19 horas. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Se você crer, diga amém. Glorifique a Deus no seu lugar, exalte-o, e mesmo na sua casa, ofereça a Deus o melhor das suas palmas, em nome de Jesus. Obrigado. E mais tarde nós estaremos de volta. Beijo no coração de vocês e até às 19 horas.